perseverança exclusiva, essa fidelidade grandiosa através das vicissitudes de uma história agitada, cheia de catástrofes, fidelidade essa que confere a Israel sua fisionomia única entre as nações. Pode-se responder temerariamente aos profetas e à instituição do profetismo. Rigorosamente pela tradição oral, ela remonta a Moisés. O povo hebreu teve os seus nabi em todas as épocas de sua história, até dispersão. Mas a instituição do profetismo nos aparece pela primeira vez sob uma forma orgânica na época de Samuel. Foi Samuel quem fundou as confrarias de Nebiim, aquelas escolas de profetas para enfrentar a realeza nascente e um sacerdócio já degenerado. Ele fez delas as guardiãs austeras da tradição esotérica e do pensamento religioso universal de Moisés, contra os reis, em quem devia predominar a ideia política e o objetivo nacional. Nessas confrarias conservaram-se, com efeito, os restos da ciência de Moisés, a música sagrada com todas as suas modalidades e seus poderes, a terapêutica oculta, enfim, a arte da adivinhação que os grandes profetas desdobraram com uma eficácia, uma elevação e uma abnegação magistrais. A adivinhação existiu sob as formas e pelos meios mais diversos em todos os povos do antigo ciclo. Mas o profetismo em Israel tem uma envergadura, uma elevação, uma autoridade com que o monoteísmo sustenta a alma humana. O profetismo, apresentado pelos teólogos como a comunicação direta de um Deus pessoal, negado pela filosofia naturalista como simples superstição, e na realidade apenas a manifestação superior das leis universais do Espírito. Diz Ewald, em seu belo livro sobre os profetas, as verdades gerais que governam o mundo, em outros termos, os pensamentos de Deus, são imutáveis e inatacáveis, inteiramente independentes das flutuações das coisas, da vontade e da ação dos homens. O homem é originariamente chamado para delas participar, para compreendê-las e traduzi-las livremente em atos. É por aí que ele atinge seu verdadeiro destino. Mas, para que o verbo do Espírito penetre no homem de carne, é preciso que o homem seja profundamente sacudido pelas grandes comoções da história. Então a verdade explode como um jato de luz. Por isso está dito, tantas vezes, no Antigo Testamento, que Yahvé é um Deus vivo. Quando o homem escuta o apelo divino, constrói-se nele uma nova vida, na qual ele não se sente mais só, mas em comunhão com Deus e com todas as verdades, e está pronto para marchar de uma verdade a outra, até o infinito. Nessa vida nova, seu pensamento identifica-se com a vontade universal. Ele tem a visão clara do tempo presente e a fé total no sucesso final da ideia divina. O homem que experimenta isso é profeta, ou seja, sente-se irresistivelmente impelido a manifestar-se aos outros como representante de Deus. Seu pensamento torna-se visão e esta força superior que faz brotar a verdade de sua alma, algumas vezes despedaçando-a, constitui o elemento profético. As manifestações proféticas têm sido, na história, os raios e os relâmpagos da verdade. Eis aqui a fonte de onde os gigantes chamados Elias, Isaías, Ezequiel, Jeremias, auriram sua força. No fundo de suas cavernas ou no palácio dos reis, eles foram verdadeiramente as sentinelas do Eterno e, como disse Eliseu a seu mestre Elias, as carruagens e os cavaleiros de Israel. Frequentemente predizem com perfeita clarividência a morte dos reis, a queda dos reinos, os castigos de Israel. Às vezes também enganam-se. Embora iluminada pelo sol da verdade divina, a chama profética vacila e se obscurece algumas vezes em suas mãos, ao sopro das paixões nacionais. Mas jamais tropeçam sobre as verdades morais, sobre a verdadeira missão de Israel, sobre o triunfo final da justiça na humanidade. Como verdadeiros iniciados eles pregam o desprezo ao culto exterior, a abolição aos sacrifícios sangrentos, a purificação da alma e a caridade. Sua visão é admirável no que concerne à vitória final do monoteísmo,
seu papel libertador e pacificador para todos os povos. As mais terríveis desgraças que possam abater-se sobre uma nação, a invasão estrangeira, a deportação em massa para a Babilônia, não podem abalar esta fé. Escutai Isaías durante a invasão de Senaqueribe: eu, que faço parir os outros, não farei Sião parir. Disse o Eterno. Eu, que faço nascer, impedi-lo-ei de gerar. Disse teu Deus. Rejubilai-vos com Jerusalém e permanecei na alegria por causa dela, vós todos que a amais, vós todos que chorais sobre ela, rejubilai-vos com ela numa grande alegria. Porque assim diz o Eterno, eu vou fazer correr sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente transbordante, e vós sereis aleitados, e sereis carregados ao colo, e vos embalarão nos joelhos. Eu vos consolarei como uma mãe consola seu filho, e sereis consolados em Jerusalém. Vendo suas obras e seus pensamentos, venho para reunir todas as nações e todas as línguas. Elas virão e verão minha glória. Não é senão hoje, e diante do túmulo de Cristo, que esta visão começa a realizar-se. Mas quem poderia negar sua verdade profética, pensando no papel de Israel na história da humanidade? Não menos inquebrantável do que esta fé na glória futura de Jerusalém, em sua grandeza moral, em sua universalidade religiosa, é a fé dos profetas em um Salvador ou Messias. Todos falam dele. O incomparável Isaías é quem o vê mais nitidamente, quem o retrata com a máxima força de sua ousada linguagem. Sairá um rebento do tronco de Jessé, um renovo crescerá de suas raízes e o Espírito do Eterno repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor ao Eterno. Ele julgará com justiça os pequenos e condenará com equidade para proteger os mansos da terra. Ele tocará a terra com a verga e com sua boca fará morrer o mal pelo espírito de seus lábios. Diante dessa visão, a alma sombria do profeta calma-se e torna-se clara como um céu tempestuoso quando, ao fremir de uma harpa celeste, todas as tempestades afastam-se, porque agora é verdadeiramente a imagem do Galileu que se desenha na sua visão interior. Ele saiu como uma flor da terra seca, cresceu sem brilho. Ele foi desprezado e o último dos homens, um homem de dores. Ele carregou nossas dores e nós pensamos que tivesse sido ferido por Deus. Mas ele foi trespassado por nossos crimes e ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e nós tivemos a salvação por intermédio de seu martírio. Esmagam-no, abatem-no. Foi levado ao matadouro como um cordeiro e não abriu a boca. Durante 8 séculos, acima das dissensões e dos infortúnios nacionais, o verbo trovejante dos profetas fez planar a ideia e a imagem do Messias, ora como um vingador terrível, ora como um anjo de misericórdia. Alimentada sob a tirania síria no exílio da Babilônia, despontando sob o domínio persa, a ideia messiânica não fez senão crescer sob o reino dos Seleucidas e dos Macabeus. Quando veio o domínio romano e o reinado de Herodes, o Messias vivia em todas as consciências. Se os grandes profetas tinham-no visto sob os traços de um justo, de um mártir, de um verdadeiro filho de Deus, o povo, fiel à ideia judaica, imaginava-o como um Davi, como um Salornão ou como um novo Macabeu. Mas, quem quer que fosse esse restaurador da glória de Israel, todo mundo nele acreditava. Esperava-o, chamava-o. Tal é a força da ação profética. Assim, como a história romana chega fatalmente a César pelo caminho instintivo e pela lógica infernal do destino, também a história de Israel conduz livremente ao Cristo pelo caminho consciente e pela lógica divina da providência, manifestada em seus representantes visíveis, os profetas. O mal é fatalmente condenado a contradizer-se e a destruir-se a si mesmo, porque é falso. Mas o bem, apesar de todos os obstáculos, engendra luz e harmonia na série dos tempos, porque é a fecundidade do verdadeiro. De seu triunfo,
Roma só extraiu o cesarismo. De seu desmoronamento, Israel gerou o Messias, dando razão às belas palavras de um poeta moderno. De seu próprio naufrágio, a esperança cria coisa contemplada. Uma vaga expectativa pairava sobre os povos. No excesso de seus males, a humanidade inteira pressentia um Salvador. Há séculos as mitologias vinham sonhando com um menino divino. Os templos falavam dele misteriosamente. Os astrólogos calculavam sua vinda. Sibilas em delírio tinham vociferado a queda dos deuses pagãos. Os iniciados haviam anunciado que um dia o mundo seria governado por um dos seus, por um filho de Deus. A terra esperava um rei espiritual que seria compreendido pelos pequenos, pelos humildes e pelos pobres. O grande Ésquilo, filho de um sacerdote de Eleusis, quase foi morto pelos atenienses porque ousou dizer em pleno teatro, pela boca de seu Prometeu, que findaria o reinado de Júpiter destino. 4 séculos mais tarde, à sombra do trono de Augusto, o doce Virgílio anuncia uma idade nova e sonha com um menino maravilhoso. Veio a última idade, predita pela Sibila de Cumas. Recomeça a grande ordem dos séculos esgotados. Já volta a Virgem e com ela o reinado de Saturno. Já do alto dos seus desce uma raça nova. Esse menino, cujo nascimento deve banir o século de ferro e trazer a idade de ouro para o mundo inteiro, dignai-vos, casta Lucina, a protegê-lo. Já reina Apolo, vosso irmão. Vede, sobre o seu eixo abalado, oscilar o mundo. Vede a terra, os mares em sua imensidão, o céu e a sua abóbada profunda, toda a natureza, estremecerem na esperança do século que está para vir. Esse menino, onde nascerá? De que mundo divino virá essa alma? Por qual clarão de amor descerá ela sobre esta terra? Por qual pureza maravilhosa, por qual energia sobre-humana lembrar-se-á do céu que deixou? Por qual esforço gigantesco saberá saltar do fundo de sua consciência terrestre e arrastar a humanidade atrás de si? Ninguém podia dizê-lo, mas esperavam-no. Herodes, o grande, o usurpador Idumeu, o protegido de César Augusto, agonizava então em seu castelo de Cipros, em Jericó, após um reinado suntuoso e sangrento que tinha coberto a Judéia de palácios esplêndidos e de hecatombes humanas. Morria de uma doença horrível, de uma decomposição do sangue, odiado por todos, corroído pelo furor e pelo remorso, atormentado pelos espectros de suas inúmeras vítimas, entre as quais erguia-se sua mulher inocente, a nobre Mariana, da raça dos Macabeus, e 3 de seus próprios filhos. As 7 mulheres de seu harém tinham fugido diante do fantasma real, que, vivo ainda, já cheirava a sepulcro. Seus próprios guardas abandonaram-no. Impassivo ao lado do moribundo velava sua irmã Salomé, seu mau gênio, instigadora de seus mais negros crimes. O diadema na fronte, o colo cintilante de pedrarias, numa atitude altaneira, ela espreitava o último suspiro do rei para, por sua vez, tomar o poder. Assim morreu o último rei dos judeus. Nesse mesmo momento, acabava de nascer o futuro rei espiritual da humanidade, e os poucos iniciados de Israel preparavam em silêncio seu reinado, numa humildade e numa obscuridade profundas. 2. Maria. Primeiro desenvolvimento de Jesus. Ierosua, que chamamos Jesus, segundo seu nome helenizado Jesus, nasceu provavelmente em Nazaré. Foi certamente nesse recanto perdido da Galiléia que decorreu sua infância, cumprindo-se ali o primeiro, o maior dos mistérios cristãos, a eclosão da alma de Cristo. Era filho de Miriam, que chamamos Maria, mulher do carpinteiro José, um galileu de estirpe nobre, filiada aos essênios. A lenda envolveu o nascimento de Jesus em uma teia de maravilhas. Se a lenda abriga muitas superstições, às vezes também encobre verdades psíquicas pouco conhecidas, porque estão acima da percepção comum. Um fato parece ressaltar da história legendária de Maria,
que Jesus foi uma criança consagrada a uma missão profética pelo desejo da mãe, antes do nascimento. Fala-se a mesma coisa com referência a vários heróis e profetas do Antigo Testamento. Esses filhos consagrados a Deus por suas mães chamavam-se nazarenos. A propósito, é interessante relembrar as histórias de Sansão e Samuel. Um anjo anuncia à mãe de Sansão que ela vai ficar grávida e gerará um filho, e que a navalha não passará sobre sua cabeça porque o menino será nazareno desde o seio de sua mãe, e será ele quem começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. A mãe de Samuel pediu, ela mesma, um filho a Deus. A Ana, mulher de Eucana, era estéril. Fez um voto orando, Eterno dos exércitos celestes, se deres um filho varão à tua serva, eu o consagrarei ao Eterno por todos os dias de sua existência, e nenhuma navalha passará em sua cabeça. Então Eucana conheceu sua mulher. Algum tempo depois, a Ana, tendo concebido, deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, porque, disse ela, eu pedi ao Eterno. Ora, segundo raízes semíticas primitivas, Samuel significa esplendor interior de Deus. A mãe, sentindo-se como que iluminada por aquele que ela encarnava, considerava a essência etérea do Senhor. Estas passagens são extremamente importantes, porque nos introduzem na tradição esotérica, constante e viva em Israel e, por ela, no sentido verdadeiro da lenda cristã. Eucana, o marido, é o pai terrestre de Samuel segundo a carne. Mas o Eterno é seu Pai celeste segundo o Espírito. A linguagem figurada do monoteísmo judaico encobre aqui a doutrina da preexistência da alma. A mulher iniciada faz um apelo a uma alma superior, para recebê-la em seu seio e dar ao mundo um profeta. Esta doutrina muito velada entre os judeus, completamente ausente de seu culto oficial, fazia parte da tradição secreta dos iniciados. Manifesta-se nos profetas. Afirmo em Jeremias, nestes termos, a palavra do Eterno foi-me dirigida e ele disse-me, antes que eu te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci, antes que tivesses saído de seu seio, eu te santifiquei e te instituí profeta para as nações. Jesus dirá o mesmo aos fariseus escandalizados, em verdade vos digo, antes que Abrão fosse, eu era. De tudo isto, o que se deve atribuir a Maria, mãe de Jesus? Parece que, nas primeiras comunidades cristãs, Jesus foi considerado filho de Maria e José, visto que Mateus nos apresenta a árvore genealógica de José para provar que Jesus descende de Davi. Lá, sem dúvida, como em algumas seitas agnósticas, via-se em Jesus um filho dado pelo Eterno, no mesmo sentido que Samuel. Mais tarde, a lenda, preocupada em mostrar a origem sobrenatural de Cristo, teceu seu véu de ouro e azul, a história de José e de Maria, a anunciação e mesmo a infância de Maria no templo. Se tentarmos interpretar o sentido esotérico da tradição judaica e da lenda cristã, diremos, a ação da providência, ou, para falar mais claramente, o influxo do mundo espiritual, que concorre para o nascimento de cada homem, seja este qual for, é mais poderoso e mais visível no nascimento de todos os homens de gênio, cujo aparecimento não se explica somente pela lei do atavismo físico. Esse influxo atinge sua maior intensidade quando se trata de um desses divinos profetas, destinados a mudarem a face do mundo. A alma eleita para uma missão divina vem de um mundo divino. Ela vem livremente, conscientemente. Mas para que entre em cena na vida terrestre é necessário um invólucro, é necessário o apelo de uma mãe de elite, que, por seu estofo moral, pelo anseio de sua alma e a pureza de sua vida, presinta, atraia, encarne em seu sangue e em sua carne a alma do Redentor, destinado a tornar-se aos olhos dos homens um filho de Deus. Tal é a verdade profunda que encobre a antiga ideia da Virgem Mãe. O gênio hindu já havia expresso na lenda de Krishna. Os evangelhos de Mateus e Lucas apresentam-na com uma simplicidade e uma poesia mais admiráveis ainda.
Para a alma que vem do céu, o nascimento é uma morte, havia dito Empédocles, 500 anos antes de Cristo. Por mais sublime que seja um espírito, uma vez absorvido na carne ele perde temporariamente a lembrança de todo o seu passado. Uma vez colhido pela engrenagem da vida corporal, o desenvolvimento de sua consciência terrestre submete-se às leis do mundo em que se encarna, tomba sob a força dos elementos. Quanto mais elevada foi sua origem, maior será o esforço para ocultar seus poderes adormecidos, seus inatos dons celestes e tomar consciência de sua missão. As almas profundas e ternas têm necessidade de silêncio e paz para desabrocharem. Jesus cresceu na calma da Galileia. Suas primeiras impressões foram doces, austeras e serenas. O vale natal parecia um recanto do céu caído em uma dobra da montanha. O burgo de Nazaré não mudou nada no decurso dos séculos. Suas casas assentadas ao pé da rocha semelhavam-se, no dizer dos viajantes, a cubos brancos semeados em uma floresta de romãzeiras, figueiras e vinhas, e sulcada por longos voos de pombas. Em torno desse ninho fresco e verde, circula o ar vivo das montanhas, vê-se nas alturas o horizonte livre e luminoso da Galileia. Acrescentai a esse quadro grandioso o interior grave de uma família piedosa e patriarcal. A força da educação judaica esteve, em todos os tempos, na unidade da lei e da fé, assim como na poderosa organização da família, dominada pela ideia nacional e religiosa. A casa paterna era para o menino uma espécie de templo. Em lugar dos afrescos risonhos de faunos e ninfas que ornavam o átrio das casas gregas, como se podiam ver em Séforis e Tiberíade, viam-se nas casas judaicas somente passagens da lei e dos profetas, cujas faixas rígidas estendiam-se por cima das portas e sobre as paredes, em caracteres caldaicos. Mas a união do pai e da mãe no amor dos filhos aquecia e iluminava a nudez desse interior impregnado de uma vida toda espiritual. Foi aí que Jesus recebeu seu primeiro ensinamento. Foi aí que, pela boca do pai e da mãe, ele primeiro aprendeu a conhecer as Escrituras. Desde seus primeiros anos o longo e estranho destino do povo de Deus desenrolou-se diante de seus olhos nas festas periódicas que se celebravam em família com leituras, cânticos e orações. Na festa dos tabernáculos, erguia-se uma cabana de ramos de mirta e oliveira no pátio ou no telhado da casa, evocando o tempo imemorável dos patriarcas nômades. Acendia-se o candelabro de 7 braços. Depois abriam-se os rolos de papiro e liam-se as santas histórias. Para a alma infantil, o Eterno estava presente não somente no céu estrelado, mas também no candelabro que refletia sua glória, na palavra do Pai e no amor silencioso da Mãe. Assim os grandes dias de Israel embalaram a infância de Jesus, dias de alegria e tristeza, de triunfo e exílio, de aflições inúmeras e esperança eterna. Ante as perguntas ardentes, incisivas, do menino, o pai calava-se. Mas a mãe, erguendo seus grandes olhos de síria sonhadora e encontrando o olhar interrogador do filho, dizia-lhe: a palavra de Deus vive só em seus profetas. Um dia os sábios essênios, os solitários do Monte Carmelo e do Mar Morto te darão a resposta. Imaginamos também o menino Jesus em meio a seus companheiros, exercendo sobre eles o singular prestígio que dá a inteligência precoce unida ao sentimento da justiça e à simpatia ativa. Acompanhemo-lo à sinagoga, onde ele ouve discutirem os escribas e os fariseus, onde ele próprio exerceria seu poder dialético. Vemo-lo cedo desgostoso com a sequidão daqueles doutores da lei, que torturavam a palavra até tirar-lhe todo o espírito. Vemo-lo ainda avizinhar-se da vida pagã, adivinhando-a e envolvendo-a com um olhar, ao visitar a opulenta Séforis, capital da Galileia, residência de Antipas, dominada por sua acrópole e guardada pelos mercenários de Herodes, gauleses, trácios, bárbaros de todas as regiões. Talvez mesmo, em uma daquelas viagens tão frequentes entre as famílias judias,
ele tenha chegado até uma das cidades fenícias, verdadeiros formigueiros humanos pululando à beira-mar. Viu de longe templos baixos de colunas atarracadas, rodeados de bosques sombrios, de onde vinha, ao som das flautas chorosas, o cântico das sacerdotisas de Astarté. Seu grito de volúpia, agudo como a dor, deve ter despertado em seu coração espantado um longo estremecimento de angústia e piedade. Então o filho de Maria voltava para suas queridas montanhas com um sentimento de libertação. Subia para o rochedo de Nazaré e interrogava o vasto horizonte da Galiléia e da Samaria. Contemplava o Carmelo, o Gilboé, o Tabor, os montes Sichem, velhos testemunhos dos patriarcas e dos profetas. Os altos picos desdobravam-se em círculo, erguiam-se na imensidão do firmamento como altares audaciosos esperando o fogo e o incenso. Esperariam eles por alguém? Contudo, por mais poderosas que fossem as impressões mundanas na alma de Jesus, elas empalideciam diante da verdade soberana, inenarrável, de seu mundo interior. Esta verdade desabrochava no fundo de si mesmo como uma flor luminosa que emerge da água sombria. Parecia que uma claridade crescente se fazia nele, quando ficava só e recolhia-se em si mesmo. Então os homens e as coisas, próximos ou longínquos, eram-lhe transparentes em sua essência íntima. Ele lia os pensamentos, via as almas. Depois, via em sua lembrança, como através de um véu diáfano, seres divinamente belos e radiosos, inclinados diante dele ou reunidos em adoração a uma luz ofuscante. Visões maravilhosas frequentavam seu sono ou interpunham-se entre ele e a realidade, por um verdadeiro desdobramento de sua consciência. No cume desses êxtases, que o arrastavam de região em região, como que na direção de outros céus, sentia-se às vezes atraído por uma lua fulgurante e depois imerso em um sono incandescente. Desses arrebatamentos guardava uma ternura inefável, uma força singular. Como então ele se sentia reconciliado com todos os seres, em harmonia com o universo. Que luz misteriosa seria esta, porém mais familiar e mais viva do que a outra, que brotava do fundo de si mesmo para transportá-lo aos mais longínquos espaços, cujos primeiros eflúvios tinham-no inundado através dos grandes olhos de sua mãe, e que agora uniu a todas as almas por meio de secretas vibrações. Não seria a fonte das almas e dos mundos. Ele chamou o Pai Celeste. Esse sentimento originário de unidade com Deus na luz do amor, eis a primitiva, a grande revelação de Jesus. Uma voz interior dizia-lhe para encerrá-la no mais profundo de si mesmo, mas ela devia iluminar toda a sua vida. Deu-lhe uma certeza invencível, tornou-o doce e indomável, fez de seu pensamento um escudo de diamante, e de seu verbo um gládio de luz. Essa vida mística, profundamente oculta, unia-se, no adolescente, a uma completa lucidez para as coisas da vida real. Lucas Lulu apresenta com a idade de 12 anos, crescendo em força, em graça e em sabedoria. A consciência religiosa em Jesus foi inata, absolutamente independente do mundo exterior. Sua consciência profética e messiânica só pôde despertar ao choque do exterior, ao espetáculo de seu tempo, enfim, por uma iniciação especial e uma longa elaboração interior. Encontram-se traços disso nos evangelhos e Elus. A primeira grande comoção veio-lhe da primeira viagem a Jerusalém com seus pais, a qual Lucas se referiu. Aquela cidade, orgulho de Israel, tornara-se o centro das aspirações judaicas. Suas desgraças só tinham conseguido exaltar os espíritos. Dir-se-ia que quanto mais túmulos ali se acumulavam, mais esperanças ela gerava. Sob o domínio dos Seleucidas, dos Macabeus, de Pompeu, finalmente de Herodes, Jerusalém sofreu cercos terríveis. O sangue correra em torrentes, as legiões romanas tinham feito carnificina do povo nas ruas, crucificações em massa tinham lameado as colinas de cenas infernais. Após tantos horrores, após a humilhação da ocupação romana,
Após ter dizimado o sinédrio e reduzido o pontífice a um escravo trêmulo, Herodes, como por ironia, reconstruir o templo, mais magnificamente do que o de Salomão. Jerusalém nem por isso deixava de ser a cidade santa. Isaías, cuja leitura Jesus preferia, não a chamara a noiva diante da qual se prosternarão os povos. Ele havia dito: chamarão tuas muralhas, salvação, e tuas portas, louvor. E as nações marcharão em esplendor que se erguerá sobre ti. Ver Jerusalém e o templo de Jeová era o sonho de todos os judeus, sobretudo depois que a Judéia se tornara província romana. Vinham de todas as partes, da Pérea, da Galiléia, de Alexandria e de Babilônia. No caminho, pelo deserto, à sombra de palmeiras, junto dos poços, cantavam-se salmos, suspirava-se pelos adros do templo do Eterno, procurava-se com os olhos a colina de Sião. Um estranho sentimento de opressão deve ter invadido a alma de Jesus quando avistou, em sua primeira peregrinação, a cidade com seus muros formidáveis, assentada sobre a montanha como uma sombria fortaleza, quando viu o anfiteatro romano de Herodes às suas portas, a torre Antonina dominando o templo, legionários romanos de lança em punho, vigiando do alto. Subiu os degraus do templo. Admirou o esplendor daqueles pórticos de mármore, onde perambulavam os fariseus em suas vestimentas suntuosas. Atravessou o pátio dos gentios, o pátio das mulheres. Aproximou-se, com a multidão de israelitas, da porta Nicanor e da balaustrada de 3 côvados, atrás da qual viam-se sacerdotes em hábitos litúrgicos, de cor violeta e púrpura, reluzentes de ouro e de pedrarias, a oficiar diante do santuário, a imolar bodes e touros e a aspergir o povo com seu sangue, enquanto pronunciavam uma bênção. Isto não se parecia com o templo de seus sonhos, nem com o céu de seu coração. Depois desceu aos quarteirões populares da cidade baixa. Viu mendigos pálidos de fome, faces angustiadas que conservavam o reflexo das últimas guerras civis, dos suplícios, das crucificações. Saindo por uma das portas da cidade, pôs-se a vagar pelos vales pedregosos, pelos barrancos lúgubres onde estão as pedreiras, as piscinas, os túmulos dos reis, que formam um cinto sepulcral em torno de Jerusalém. Lá viu loucos saírem das cavernas e gritarem blasfêmias contra os vivos e os mortos. Depois, descendo por uma larga escadaria até a fonte de Siloé, profunda como uma cisterna, viu, à margem da água amarelada, arrastarem-se leprosos, paralíticos, desgraçados cobertos de todas as espécies de úlceras. Uma necessidade irresistível forçava-o a olhar no fundo de seus olhos, a beber toda a sua dor. Alguns pediam-lhe socorro, outros eram apáticos e sem esperança, outros, bestificados, pareciam não mais sofrer. Mas quanto tempo fora necessário para que ficassem assim? Então Jesus disse a si mesmo: porque este templo, estes sacerdotes, estes hinos, estes sacrifícios, se eles não podem remediar todas essas dores? E de repente, como uma torrente grossa de lágrimas sem fim, ele sentiu afluir para seu coração as dores daquelas almas, daquela cidade, daquele povo, de toda a humanidade. Compreendeu que era inútil uma felicidade que não podia comunicar aos outros. Aqueles olhares desesperados nunca mais sairiam de sua memória. Como uma noiva sombria, a dor humana marchava a seu lado e dizia-lhe: não te abandonarei mais. Ele se foi cheio de tristeza e de angústia. E, enquanto voltava para os cumes luminosos da Galiléia, este grito profundo saiu de seu coração: Pai Celeste, eu quero saber. Eu quero curar. Eu quero salvar. 3. Os essênios. João Batista. A tentação. O que ele queria saber só podia ser aprendido com os essênios. Os evangelhos mantiveram o silêncio absoluto sobre os fatos e sobre as ações de Jesus antes de seu encontro com João Batista,
no qual, afirmam, Jesus de algum modo tomou posse de seu ministério. Logo depois ele aparece na Galileia com uma doutrina definida, com a segurança de um profeta e a consciência de ser o Messias. Mas é evidente que este início ousado e premeditado foi precedido de um longo desenvolvimento e de uma verdadeira iniciação. Não é menos certo que essa iniciação deve ter se processado na única associação que conservava em Israel as verdadeiras tradições e o gênero de vida dos profetas. Disso não há qualquer dúvida para aqueles que, elevando-se acima da superstição da palavra e da mania mecânica do documento escrito, ousam descobrir o encadeamento das coisas por meio de seu espírito. Essa dedução ressalta não somente das relações íntimas entre a doutrina de Jesus e a dos essênios, mas ainda do próprio silêncio mantido por Cristo e os seus sobre aquela seita. Porque ele, que ataca com uma liberdade sem igual todas as seitas religiosas de seu tempo, jamais se refere aos essênios. Porque os apóstolos e os evangelistas também não falam sobre eles. Evidentemente, porque consideram os essênios como irmãos, ligados a eles pelo juramento dos mistérios, e porque a seita foi fundada com a dos cristãos. A ordem dos essênios constituía, no tempo de Jesus, o último remanescente daquelas confrarias de profetas organizadas por Samuel. O despotismo dos senhores da Palestina, a inveja de um sacerdócio ambicioso e servil forçaram-nos ao recolhimento e ao silêncio. Eles não mais lutavam como seus predecessores, contentavam-se em conservar a tradição. Os essenos tinham dois centros principais, um no Egito, à margem do lago Mauriz, outro na Palestina, em Engadi, à margem do Mar Morto. O nome essenos provinha do termo sírio Osaia, que em grego significa médicos, terapeutas, porque sua única missão publicamente difundida era a de curar as doenças físicas e morais. Segundo Josefo, eles estudavam com grande interesse certos escritos de medicina que tratavam das virtudes ocultas das plantas e dos minerais. Alguns possuíam o dom da profecia, como Menahem, que predisse a Herodes que ele seria rei. Eles servem a Deus, diz Filon, com uma grande piedade, não oferecendo-lhe vítimas, mas santificando o espírito. Evitam as cidades e dedicam-se às artes da paz. Não existe um só escravo entre eles. São todos livres e trabalham uns pelos outros. As regras da ordem eram severas. Para ingressar era necessário um noviciado de 1 ano. Quem dava provas suficientes de temperança era admitido nas abluções, sem contudo entrar em contato com os mestres. Eram precisos mais 2 anos de provas para ser recebido na confraria. Jurava-se por terríveis juramentos observar os deveres da ordem e nada revelar de seus segredos. Somente então tomava-se parte nas refeições comuns, que se celebravam com grande solenidade e constituíam o culto íntimo dos essênios. Consideravam sagrada a vestimenta que traziam nessas refeições e tiravam-na antes de se entregarem ao trabalho. Esses ágapes fraternais, forma primitiva da ceia instituída por Jesus, começavam e terminavam com uma prece. Lá se dava a primeira interpretação dos livros sagrados de Moisés e dos profetas. Mas, tanto na explicação dos textos como na iniciação, havia 3 significados e 3 graus. Muito poucos chegavam ao grau superior. Tudo isto assemelha-se espantosamente à organização dos pitagóricos, mas é certo que esta organização era aproximadamente a mesma entre os antigos profetas, porque encontravam-se em toda a parte onde existiu a iniciação. Acrescentemos que os essenos professavam o dogma essencial da doutrina órfica e pitagórica, o da preexistência da alma, consequência e razão de sua imortalidade. Diziam eles, a alma, que desce do éter mais sutil e é atraída para o corpo por um certo encanto natural, nele permanece como em uma prisão. Livre dos laços do corpo como de uma longa escravidão, ela voa com alegria. Josefo, AJH, 8. Entre os essênios, os irmãos propriamente ditos viviam na comunidade dos bens e no celibato,
em regiões retiradas, lavrando a terra e, algumas vezes, educando crianças estrangeiras. Quanto aos essênios casados, constituíam uma espécie de terceira ordem, filiada e submetida a outra. Silenciosos, suaves e graves, eram vistos aqui e ali cultivando as artes pacíficas, tecelões, carpinteiros, vinheteiros ou jardineiros, jamais armeiros nem comerciantes. Espalhados em pequenos grupos por toda a Palestina, no Egito, e até no Monte Oreb, eles se ofereciam mutuamente a mais completa hospitalidade. É assim que veremos Jesus e seus discípulos viajarem de cidade em cidade, de província em província, sempre seguros de encontrarem abrigo. Segundo Josefo, os essênios eram de uma moralidade exemplar. Esforçavam-se para reprimir toda a paixão e todo o movimento de cólera. Eram sempre benevolentes em suas relações, pacíficos e com a melhor boa-fé. Sua palavra tinha mais força do que um juramento, por isso consideravam o juramento, na vida comum, uma coisa supérflua e um perjúrio. Suportavam com admirável energia de alma e com um sorriso nos lábios as mais cruéis torturas, mas não violavam o menor preceito religioso. Indiferente à pompa exterior do culto de Jerusalém, repelido pela dureza dos saduceus, pelo orgulho farisaico, pelo pedantismo e secura da sinagoga, Jesus foi atraído para os essênios por uma afinidade natural. A morte prematura de José tornou inteiramente livre o filho de Maria, já homem adulto. Seus irmãos continuaram o ofício do pai e sustentaram a casa. Sua mãe deixou-o partir secretamente para Engadi. Acolhido como irmão, saudado como eleito, ele deve ter conquistado rapidamente sobre os próprios mestres uma invencível ascendência, por suas faculdades superiores, sua ardente caridade e algo de divino que transparecia em todo o seu ser. Recebeu deles o que só os essênios podiam dar-lhe, a tradição esotérica dos profetas e, por ela, sua própria orientação histórica e religiosa. Compreendeu o abismo que separava a doutrina judaica oficial da antiga sabedoria dos iniciados, verdadeira mãe das religiões, mas sempre perseguida por Satã, isto é, pelo espírito do mal, espírito de egoísmo, de ódio e de negação, unido ao poder político absoluto e à impostura sacerdotal. Aprendeu que o Gênesis encerrava, sob a chancela de seu simbolismo, uma teogonia e uma cosmogonia tão afastadas de seu sentido literal quanto a ciência mais profunda está distante da fábula mais infantil. Contemplou os dias de Elohim, ou a criação eterna pela emanação dos elementos e pela formação dos mundos, a origem das almas flutuantes e seu retorno a Deus através das existências progressivas ou as gerações de Adão. Foi tocado pela grandeza do pensamento de Moisés, que pretendera preparar a unidade religiosa das nações, criando o culto do Deus único e encarnando essa ideia em um povo. Comunicaram-lhe em seguida a doutrina do Verbo Divino, já ensinada por Krishna na Índia, pelos sacerdotes de Osíris no Egito, por Orfeu e Pitágoras na Grécia, e conhecida pelos profetas sob a denominação de o mistério do Filho do Homem e do Filho de Deus. Segundo essa doutrina, a mais alta manifestação de Deus é o homem, que, por sua constituição, sua forma, seus órgãos e sua inteligência, é a imagem do ser universal, dele possuindo as faculdades. Porém, na evolução terrestre da humanidade, Deus está como que esparso, fracionado e mutilado, na multiplicidade dos homens e da imperfeição humana. Ele sofre, busca-se a si mesmo e luta nela. Ele é o Filho do Homem. O homem perfeito, o homem modelo, que é o pensamento mais profundo de Deus, permanece oculto no abismo infinito de seu desejo e de sua potência. No entanto, em certas épocas, quando se trata de arrancar a humanidade de um abismo, de reuni-la para lançá-la mais alto, um eleito identifica-se com a divindade, atraindo-a para si pela força, pela sabedoria e pelo amor, manifestando-se de novo os homens. Então a divindade, pela virtude e sofrimento do Espírito,
mostra-se completamente presente nele. O Filho do Homem torna-se o Filho de Deus e seu Verbo vivo. Em outras eras e em outros povos já tinham existido filhos de Deus. Mas desde Moisés isso não acontecia em Israel. Todos os profetas esperavam esse Messias. Os videntes diziam mesmo que dessa vez ele se chamaria o Filho da Mulher, da Ísis Celeste, da luz divina que é a esposa de Deus, porque a luz do amor brilharia nele acima de todos os outros, com um brilho fulgurante ainda desconhecido na terra. Essas coisas ocultas que o patriarca dos Essenos revelava ao jovem Galileu nas praias desertas do Mar Morto, na solidão de Engadi, pareciam-lhe ao mesmo tempo maravilhosas e conhecidas. Foi com singular emoção que ouviu o chefe da ordem comentar as palavras que ainda hoje se podem ler no livro de Enoche. Desde o começo, o Filho do Homem estava no mistério, o Altíssimo mantinha-o junto de seu poder e o manifestava a seus eleitos. Mas os reis ficarão assustados e prostrarão o rosto contra a terra e o pavor se abaterá sobre eles, quando virem o Filho da Mulher sentado sobre o trono de sua glória. Então o eleito chamará todas as forças do céu, todos os santos das alturas e o poder de Deus. Então os querubins, os serafins, os ofanins, todos os anjos da força, todos os anjos do Senhor, isto é, do eleito e da outra força, que servem sobre a terra e acima das águas, elevarão suas vozes. A essas revelações, as palavras dos profetas, 100 vezes relidas e meditadas, cintilaram aos olhos do Nazareno com clarões novos, profundos e terríveis, como relâmpagos da noite. Quem seria, portanto, este eleito? E quando chegaria ele a Israel? Jesus passou vários anos com os essênios. Submeteu-se à sua disciplina, estudou com eles os segredos da natureza e exercitou-se na terapêutica oculta. Dominou inteiramente os sentidos para desenvolver o espírito. Nenhum dia passava sem que meditasse sobre os destinos da humanidade e não se interrogasse a si mesmo. Foi uma noite memorável para a ordem dos essênios e para seu novo adepto aquela em que ele recebeu, no mais profundo segredo, a iniciação superior do 4º grau, que só se concedia no caso especial de uma missão profética, desejada pelo irmão e confirmada pelos anciãos. Reuniam-se numa gruta atalhada no interior da montanha como uma imensa sala, com um altar e assentos de pedra. O chefe da ordem lá estava, com alguns anciãos. Algumas vezes, 2 ou 3 essênias, profetisas iniciadas, também eram admitidas na misteriosa cerimônia. Carregando tochas e palmas, elas saudavam o novo iniciado, vestido de linho branco, como o esposo e o rei que elas tinham pressentido e que viam talvez pela última vez. O seguir, o chefe da ordem, em geral um velho centenário, Josefo diz que os essênios viviam muito tempo, apresentava-lhe o cálice de ouro, símbolo da iniciação suprema, que continha o vinho da vinha do Senhor, símbolo da inspiração divina. Diziam que Moisés bebera nesse cálice aos 70 anos. Alguns remontavam a prática desse ritual até Abraão, que recebera de Malquisedeque a mesma iniciação, sob as espécies do pão e do vinho. Jamais o ancião apresentava a taça a um homem no qual não reconhecesse com certeza os sinais de uma missão profética. Porém, esta missão, ninguém a podia definir para ele, devia encontrá-la sozinho. Tal é a lei dos iniciados, nada do exterior, tudo do interior. De agora em diante, estava livre, senhor de suas ações, liberado pela ordem, hierofante ele próprio, entregue ao vento do espírito, que podia lançá-lo ao abismo ou transportá-lo para os cumes, acima das regiões das tormentas e das vertigens. Quando, depois dos cânticos, das orações, das palavras sacramentais do ancião, o Nazareno tomou a taça, um pálido raio da aurora, penetrando por uma fenda da montanha, deslizou tremulante sobre as tochas e as longas vestes brancas das jovens essênias. Elas também tremeram quando o raio de luz caiu sobre o pálido Galileu, pois uma grande tristeza pairou em sua bela fisionomia.
Seu olhar perdido revia os doentes de Siloé e, no fundo daquela dor sempre presente, já entrevia, talvez, a estrada que deveria percorrer. Ora, naquele tempo, João Batista pregava às margens do Jordão. Ele não era um essênio, mas um profeta popular da forte raça de Judá. Impelido para o deserto por uma piedade feroz, ele levava a vida mais dura, em orações, jejuns e macerações. Sobre o corpo nu curtido pelo sol, trazia, à guisa de cilício, uma veste tecida com pelo de camelo, como sinal da penitência que queria impor a si mesmo e a seu povo, pois sentia profundamente a aflição de Israel e esperava libertá-la. Imaginava, conforme a ideia judaica, que o Messias viria logo, como vingador e justiceiro, que, como um novo Macabeu, sublevaria o povo, expulsaria o romano, castigaria todos os culpados, e depois entraria triunfalmente em Jerusalém, reestabelecendo o reinado de Israel acima de todos os povos, na paz e na justiça. Ele anunciava às multidões a vinda próximo desse Messias, acrescentando que para isso era necessário preparar-se através do arrependimento no coração. Tomando emprestado aos essênios o costume das abluções, transformando-o à sua maneira, João Batista havia imaginado o batismo do Jordão como um símbolo visível, como uma realização pública da purificação interior que ele exigia. Essa cerimônia nova, essa pregação veemente diante das multidões imensas, na moldura do deserto, em face das águas sagradas do Jordão, entre as montanhas severas da Judéia e da Pérea, dominava as imaginações e atraía as multidões. Relembrava os dias gloriosos dos velhos profetas e dava ao povo que ele não mais encontrava no templo, aquela comoção interior e, após os terrores do arrependimento, uma esperança vaga e prodigiosa. Acorria-se de todos os pontos da Palestina e até de mais longe para ouvir o santo do deserto que anunciava o Messias. As multidões, atraídas por sua voz, lá ficavam acampadas por várias semanas para ouvi-lo todos os dias, e não queriam mais ir embora, esperando que o Messias aparecesse. Muitos só desejavam tomar as armas sob seu comando para recomeçar a Guerra Santa. Herodes Antipas e os sacerdotes de Jerusalém começavam a inquietar-se com esse movimento popular. Além disso, os sinais do tempo eram graves. Tibério, com 74 anos, terminava sua velhice nos deboches de Capri. Pôncio Pilatos redobrava sua violência contra os judeus. No Egito, sacerdotes tinham anunciado que a fênix ia renascer das cinzas. Jesus, que sentia crescer interiormente sua vocação profética, mas ainda procurava seu caminho, veio também ao deserto do Jordão, com alguns irmãos essênios que já o seguiam como mestre. Ele quis ver o Batista, ouvi-lo e submeter-se ao batismo público. Desejava entrar em cena por um ato de humildade e de respeito ante o profeta que ousava erguer a voz contra os poderosos do momento, e despertar de seu sono a alma de Israel. Ele viu rude asceta, peludo e cabeludo, com sua cabeça de leão visionário, de pé em um púlpito de madeira sob um tabernáculo rústico coberto de ramagens de peles de cabras. Em volta dele, entre os magros arbustos do deserto, uma multidão estava acampada, peões, soldados de Herodes, samaritanos, levitas de Jerusalém, idumeus com seus rebanhos de carneiros, até árabes estavam lá com seus camelos, tendas e caravanas, por causa da voz que retumbava no deserto. E essa voz tonitruante rolava sobre aquela multidão, dizendo: Emendai-vos, preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas. Dizia que os fariseus e os saduceus eram uma raça de víboras. Proclamava que o machado já estava na raiz das árvores e referia-se ao Messias, dizendo: Eu somente vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Em seguida, ao pôr do sol, Jesus viu aquelas massas populares se apressarem na direção de um ancoradouro, às margens do Jordão, e mercenários de Herodes,
até bandidos inclinarem-se sobre a água que lhes derramava Batista. Ele mesmo aproximou-se. João não conhecia Jesus, nada sabia sobre ele, mas reconheceu o essênio por suas vestes de linho. Ele o viu, perdido na multidão, entrar na água até a cintura e curvar-se humildemente para receber aspersão. Quando o neófito se levantou, o olhar temível do feroz pregador e o olhar do Galileu se encontraram. O homem do deserto estremeceu sob a irradiação da doçura maravilhosa daquele olhar, e estas palavras escaparam-lhe involuntariamente: serás tu Messias? O misterioso essênio nada respondeu, mas, inclinando a cabeça pensativa e cruzando as mãos sobre o peito, pediu ao Batista sua bênção. João sabia que o silêncio era a lei dos essênios noviços. Então, solenemente, estendeu as duas mãos. Depois o Nazareno desapareceu com seus companheiros entre os caniços às margens do rio. O Batista viu partir com uma mistura de dúvida, de alegria secreta e de melancolia profunda. Que eram sua ciência e sua esperança profética diante da luz que havia percebido nos olhos do desconhecido, luz que parecia iluminar todo o seu ser. Ah! Se o jovem e belo Galileu fosse o Messias, ele teria visto a alegria de seus dias. E sua missão estaria terminada, sua voz iria calar-se. A partir daquele dia, ele pôs-se a pregar com voz mais profunda e mais comovida sobre o tema melancólico: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Começava a sentir a lassidão e a tristeza dos velhos leões que, cansados de rugir, deitam-se em silêncio para esperar a morte. Seria ele o Messias? A pergunta do Batista ecoava ainda na alma de Jesus. Desde a eclosão de sua consciência, ele encontrara Deus em si mesmo e a certeza do reino do céu na beleza grandiosa de suas visões. Depois, o sofrimento humano tinha lançado em seu coração seu terrível grito de angústia. Os sábios essênios haviam-lhe ensinado o segredo das religiões, a ciência dos mistérios. Mostraram-lhe a decadência espiritual da humanidade e sua espera de um Salvador. Mas, como encontrar a força para arrancá-la do abismo? Eis que o apelo direto de João Batista caía no silêncio de sua meditação como o raio do Sinai. Seria ele o Messias? Jesus só podia responder aquela pergunta recolhendo-se no mais profundo de seu ser. Daí o retiro, o jejum de 40 dias que Mateus resume sob a forma de uma lenda simbólica. A tentação representa na realidade, na vida de Jesus, a grande crise e a visão soberana da verdade, pela qual devem passar infalivelmente todos os profetas, todos os iniciadores religiosos antes de encetarem sua obra. Acima de Engadi, onde os essênios cultivaram o sésamo e a vinha, uma vereda escarpada conduzia a uma gruta que se abria na muralha do monte. Entrava-se ali por duas colunas dóricas, talhadas na rocha bruta, semelhantes à do retiro dos apóstolos, no vale de Josafá. Lá, ficava-se suspenso acima do abismo a pique, como em um ninho de águia. No fundo de uma garganta, viam-se vinhedos e habitações humanas, mais distante o Mar Morto, imóvel e cinzento, e as montanhas isoladas de Moabe. Os essênios tinham reservado esse retiro àqueles que queriam submeter-se à prova da solidão. Havia ali vários rolos de papiro dos profetas, aromatas fortificantes, figos secos e um filete de água, único alimento para o asceta em meditação. Jesus para lá se retirou. Primeiro reviu em seu espírito todo o passado da humanidade. Pesou a gravidade da hora presente. Roma vencia, com ela, o que os magos persas tinham chamado o reinado de Arimã e os profetas, o reinado de Satã, o signo da besta, a apoteose do mal. As trevas invadiam a humanidade, a alma da terra. O povo de Israel recebera de Moisés a missão real e sacerdotal de representar a varonil religião do Pai, do Espírito puro, de ensiná-la às outras nações e de fazê-la triunfar. Seus reis e sacerdotes teriam cumprido aquela missão. Os profetas, os únicos que tinham consciência disso, respondiam unanimemente: não.
Israel agonizava sob a opressão de Roma. Seria necessário arriscar, pela 100ª vez, um levante, como ainda sonhavam os fariseus, uma restauração da realeza temporal de Israel pela força. Seria necessário declarar-se filho de Davi e proclamar